Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nessa aula de hoje falaremos sobre a estrutura geológica do Brasil. Na aula passada já falamos sobre a relação da geologia, de uma maneira geral. Estruturas geológicas, elas são estruturas que sustentam o relevo e olha o nome, estruturas geológicas, ou seja, são estruturas que acompanham a história do nosso planeta. O foco aqui, a fatia dessa estrutura geológica é o Brasil. Então, como é que o Brasil está sendo representado em relação a essas estruturas geológicas? A nossa aula de hoje, portanto, é isso. As estruturas geológicas, o interessante delas, o grande objeto de análise, é porque elas vão gerar um grande valor econômico. E aqui tem uma perguntinha norteadora para nós. Por que determinadas atividades econômicas estão concentradas em algumas regiões do Brasil? A relação entre o subsolo, os recursos naturais e a economia. Olha só que interessante, pessoal. A estrutura geológica, como eu falei, então, são estruturas que correspondem ao conjunto de características de formações rochosas que constituem a parte sólida do nosso planeta. Então, é um processo que vai durar milhares de milhões de anos. Esses processos moldam a formação e as transformações da rocha, a relação do tectonismo, vulcanismo, erosão, sedimentação, tudo isso faz parte então dessas estruturas geológicas. E por que a geologia é tão importante? Aqui eu trouxe uma ilustração aqui, a vegetação, uma árvore, o solo, e aqui a gente tem as estruturas geológicas, olha lá. O relevo, a resistência e a composição das rochas que contribuem para a formação de diferentes formas do relevo brasileiro, os recursos hídricos, as características das rochas que influenciam a circulação e o armazenamento das águas subterrâneas, os aquíferos, recursos minerais. Olha aí que interessante. A formação geológica explica a ocorrência de minérios metálicos e não metálicos no território nacional, e isso vai ter um grande valor econômico. A disponibilidade desses recursos favorece a mineração, a siderurgia, metalurgia, construção civil, geração de energia de uma maneira geral. As principais estruturas geológicas do Brasil. A gente vai ter esses dois caras aqui em evidência, escudo cristalino e bacia sedimentar. No mundo existem 3. O Brasil não tem esse dobramento moderno aqui. O Brasil tem bacia sedimentar e escudo cristalino. A gente tem até uma cidade aqui no interior do Goiás chamada Cristalina, em virtude de uma relação geológica. Estruturas muito antigas, compostas por rochas magmáticas e metamórficas, também chamadas de crétons, concentram importantes depósitos de minerais metálicos. Isso é muito importante. O Brasil, ele é grande parte dele por escudos cristalinos. E também temos as bacias sedimentares, que são a formação pelo acúmulo e compactação de sedimentos durante longos períodos. Esses sedimentos vão dar origem aí simplesmente ao petróleo, além do gás natural e o carvão, que são grandes elementos econômicos. Escudos cristalinos, as bases antigas do nosso território. Então, as características gerais, grande atividade geológicas, rochas ígneas, magmáticas e metamórficas, elevadas resistências dessas rochas, presença de importantes depósitos de minerais metálicos. Recentemente, eu fui fazer uma visita, um passeio a Minas Gerais, passando ali por Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, e eu me deparei com uma paisagem que nem essa aqui, mineradoras, olha lá. O que eles estão fazendo aqui? Minerando. Eles estão tirando recursos minerais dessa estrutura aqui. Os principais escudos do Brasil: o escudo das Guianas, lá no norte do Brasil, escudo Brasil Central, do centro-oeste e parte do norte, e o escudo Atlântico, porção leste, abrangendo áreas do sudeste e sul do Brasil. Então, em algumas dessas regiões aqui, é muito comum a presença dessas mineradoras. Escudos cristalinos e a riqueza mineral, né? Então, elementos como o ferro, o manganês, o cobre, são importantíssimos para as indústrias, as siderúrgicas,
O quadrilátero ferrífero lá em Minas Gerais, por onde eu passei, é o maior polo de mineração de ferro do país. Esse ferro é absorvido para dentro do país e exportado também. A gente vende muito ferro. Também temos a presença do ouro e do estanho, que são presentes também em várias regiões como Pará, Rondônia, o norte de Minas Gerais também. E o nióbio e a bauxita. O Brasil detém as maiores reservas mundiais de nióbio. A bauxita alimenta a produção de alumínio, e aí a gente tem um destaque para a Serra dos Carajás, lá no Pará. Então olha como é que é importantíssimo a gente ter essa noção das estruturas geológicas com esse vínculo da economia. Aqui a gente tem as bacias sedimentares. Então, com o passar de milhões de anos, a areia, a argila, o cascalho, matéria orgânica e restos de organismos, eles vão se acumular e vão se sedimentar, originando as rochas sedimentares, que é o berço dessas estruturas dos combustíveis fósseis. As principais bacias sedimentares do Brasil: a gente tem a bacia amazônica, a gente tem a bacia do Parnaíba, lá no Nordeste brasileiro, a gente tem a bacia do Paraná e a gente tem a bacia do São Francisco. São as grandes bacias sedimentares do Brasil. E olha lá que belezura, as bacias sedimentares e os recursos energéticos. Por que o petróleo, olha a perguntinha norteadora, por que o petróleo está nas bacias sedimentares? Algumas bacias apresentam condições favoráveis, né, à preservação desse material orgânico aí, que durante milhares de anos, milhões de anos foram formados aí. Então o petróleo está muito forte nas bacias da margem continental brasileira, a Petrobras explora isso muito bem, assim como o gás natural e o carvão mineral. Uma das últimas áreas de destaque nessa produção é o pré-sal. São conjuntos de reservas de petróleo localizados em águas profundas, abaixo de uma espessa camada de sal, que representa uma das maiores descobertas do petróleo no século XXI e coloca o Brasil entre os maiores produtores mundiais. Legal? Aqui eu trouxe um esqueminha de geologia, mineração e a cadeia produtiva. A cadeia 1, escudos cristalinos levam minerais metálicos como ferro, ouro e bauxitas. Eles vão alimentar a mineração, que depois vai à siderurgia e à metalurgia. Para vocês terem uma ideia, metalurgia, olha o nome, metalurgia, é onde se recebe os minerais e transformam eles em metais. A siderurgia é quando você trabalha com a liga de aço. Essas duas juntas vão promover a base da industrialização brasileira. E aqui a gente tem as exportações, a gente tem até o uso interno desses minerais. Na cadeia 2 aqui, falando das bacias sedimentares, né, os combustíveis fósseis, elas que alimentam e vão gerar a produção de energia. Depois essa energia e esses materiais vão ser levados para a indústria petroquímica. E aqui a gente vai ter os transportes desse material. Legal? Aqui a gente tem a parte da mineração e as exportações brasileiras, desde a extração mineral, o seu beneficiamento, né, que é o processo de purificação desse minério, da estrutura desse minério, passando pela parte da indústria de transformação, chegando no comércio e as exportações. O Brasil, no mercado global, exerce um protagonismo. O Brasil tem várias ações no mercado através das suas commodities minerais. E temos como grande destaque o minério de ferro, que é exportado em larga escala, principalmente para a China e para a Europa. O ouro, a bauxita, que é uma matéria-prima de alumínio industrial, o nióbio, o Brasil tem a maior reserva mundial, manganês e o cobre. Então tudo isso junto vai fazer do Brasil um país muito forte, tanto no consumo quanto nas exportações desses tipos de minerais. Aqui a gente traz aqui as águas subterrâneas, que são importantíssimos a gente falar, os aquíferos, né? O que são os aquíferos? São as águas subterrâneas que ficam armazenadas ali e são capazes de atender demandas específicas sobre a água, né? Então são formações geológicas que armazenam águas e a sua existência depende principalmente da porosidade e a permeabilidade dessas rochas, dessas estruturas geológicas capazes de absorver e armazenar essa água. Aqui a gente tem o sistema do Guarani, que fica
na parte sul do país, centro-sul do país, que é um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, e chega até Argentina, Paraguai, Uruguai. Ele abastece comunidades e serve para irrigação agrícola, atividades industriais e etc. O grande desafio é a gente preservar essa estrutura desse aquífero do Guarani. Então, a geologia como recurso, qual que é o custo? A exploração desses recursos vai gerar riqueza, vai gerar emprego, mas também pode provocar e provoca sérios tipos de impactos ambientais. A mineração vai gerar desmatamento, alteração na paisagem, erosão, assoreamento dos rios, contaminação das águas, produção dos rejeitos, conflitos territoriais, uma série de impactos negativos. O petróleo e o gás vão ter riscos de vazamento, derramamentos, principalmente nos oceanos, quando acontecem os transportes, os impactos sobre os ecossistemas marinhos, emissões de gases de efeito estufa, a degradação dessas zonas costeiras. Então, isso aí é uma atenção máxima que temos que ter. E a questão central é como utilizar os recursos geológicos sem comprometer as gerações futuras. Como fazer isso? E isso passa pelo conceito de desenvolvimento sustentável, né, que busca ali ter o seu desenvolvimento econômico, mas privilegiando o meio ambiente com as futuras gerações. A preservação ambiental é uma grande questão nessa área da geologia. Então, um resumo aqui dessa geologia: as estruturas muito antigas, né, no Brasil, predomínio de escudos cristalinos e bacias sedimentares. Isso vai gerar grande riqueza mineral para o país, como o petróleo, o gás, os minérios, os aquíferos, que são extremamente estratégicos, esses grandes sistemas de águas subterrâneas, e por último aqui a parte da geologia em si e a economia, a estrutura geológica, as atividades econômicas e os impactos sociais. Legal? Aqui estou trazendo para vocês, trouxe duas questõezinhas bem tranquilas para vocês responderem. O Brasil possui grandes reservas de minério de ferro concentradas em determinadas regiões do território, como o quadrilátero ferrífero, a Serra dos Carajás. Essas reservas estão associadas a antigas formações rochosas que resistiram ao tempo e guardam metais valiosos em sua composição. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a estrutura geológica do Brasil, a concentração de minério de ferro nessas regiões está diretamente associada à presença do quê, pessoal? Analisem letra A, B, C, D ou E. Podem dar pausa no vídeo, respirem fundo e respondam. Então aqui a letra C, né, pessoal? Escudos cristalinos de idade pré-cambriana, composta por rochas ígneas e metamórficas. Legal? Já aqui na questão número 2, a descoberta do pré-sal transformou o Brasil em um dos maiores produtores de petróleo do mundo. As reservas estão localizadas em águas profundas do Oceano Atlântico, abaixo de uma espessa camada de sal, em bacias sedimentares da margem continental brasileira. Analise as informações sobre as bacias sedimentares e a exploração do pré-sal. O que vocês acham que está certo aqui? O item 1, item 2 ou o item 3? Podem dar pausa no vídeo, respira fundo e respondam. O que vocês acham? Olha lá. Então, aqui, para quem marcou aqui a letra C, item 1 e item 3 está correto. Legal? Aqui está o gabaritozinho para depois vocês comentarem. E pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado nesse conteúdo. Fiquem com Deus e certamente estaremos na próxima. Obrigado, gente. Valeu!